Rádio Internacional do Egito apresenta Palestina sempre no coração. Uma série especial dedicada ao povo palestino irmão. Produzida por Mohamed Abdel Kamel e apresentada por Adalto Melo. Queridas e queridos de qualquer parte do mundo inteiro, saudações cordiais daqui do Cairo, coração do mundo árabe, ao povo palestino irmão e lutador. Sem dúvida, o povo palestino vive momentos difíceis e inéditos, em meio a uma agressão brutal e bárbara. 75 anos de ocupação, matança e todas as formas de injustiça não foram suficientes. Nesta série produzida pela Rádio Internacional do Egito, tentamos levar a voz da Palestina para o mundo inteiro. E levamos a voz pró-Palestina para este povo que merece vida melhor e todas as formas de apoio. E para dizer que estamos juntos, unidos pela Palestina e seu povo. Hoje temos a maior honra com a ilustre presença, nessa entrevista importante, Edelson Nagues, escritor. Gostaria, inicialmente, de cumprimentar a todos e a todas os ouvintes desta rádio e agradecer ao Mohamed El Kamel pelo convite para que eu participasse dos eventos da rádio em prol do povo palestino. Meu nome é Edelson Nagues, eu sou poeta, escritor brasileiro, também servidor público do Judiciário e moro em Brasília, capital do Brasil. O Mohamed me propôs algumas perguntas que eu vou tentar responder na medida do possível. A primeira é: como vejo a situação de matança e destruição do povo palestino? É com uma tristeza profunda, com muita consternação, que eu tenho acompanhado, assim como os brasileiros, os meus familiares, as pessoas próximas, também os amigos, esses ataques desproporcionais, terríveis de Israel à faixa de Gaza, ao povo palestino. São ataques a hospitais, a ambulâncias, abrigos. Vemos constantemente crianças sob os escombros, crianças mortas. São 38 dias de ataques e cerca de 1.400 mortos do lado de Israel, até agora, e mais de 11.000 mortos do lado palestino, sendo mais da metade desses mortos, mulheres e crianças, mais de 4.000 crianças. Isso deixa evidente essa tentativa, sim, de um genocídio do povo palestino. Porque, matando as crianças, mata-se o futuro desse povo. Além do mais, o poderio bélico de Israel é totalmente desproporcional, não se pode comparar com o que há de poder de resistência do povo palestino. E ainda apoiado pela maior potência bélica do mundo, os Estados Unidos, que fizeram questão de colocar 2 porta-aviões no horizonte de Gaza, dando a Israel todo o apoio para que possa fazer esse massacre. E também os Estados Unidos vetaram a proposta feita pelo Brasil, por meio do seu governo, representado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Conselho de Segurança da ONU, para que ocorresse um cessar-fogo humanitário, para que algumas pessoas, para que as pessoas pudessem sair da zona de ataque, atravessando pelo Egito. Essa proposta foi vetada. Então, infelizmente não vemos
uma possibilidade de um cessar-fogo imediato. Isso nos deixa muito angustiados, porque é muito lamentável que a humanidade tenha chegado a esse ponto. E também outra coisa que nos deixa muito consternados, né, muito tristes, é a forma com que as imagens, né, são passadas, ou as versões desse conflito são passadas. Nós sabemos que a maior parte da grande mídia, da mídia mundial, apoia o sionismo, ou mesmo está nas mãos de sionistas. Então apoiam essa intenção de expansão de Israel, de expansão do seu território, de ocupação por meio de violência, de morte, de matança, outros territórios, né? Então, nós sentimos muito, nos sentimos impotentes diante disso, mas não vamos deixar que esse sentimento de impotência nos impossibilite de fazer algo a favor do povo palestino. A segunda pergunta é a seguinte: a poesia desempenha papel importante na expressão das causas dos povos lutadores, e você escreveu poemas sobre e para a Palestina. Como a poesia representa fonte de inspiração para os povos lutadores, e como as guerras e a resistência à ocupação também considera-se fonte de inspiração para os poetas e os escritores? Bom, as guerras, de um modo geral, representam momentos de mais profundo sofrimento, né, da raça humana. O próprio ser humano se matando, se destruindo. E sempre foram fontes de inspiração para os poetas, como a Odisseia de Homero, né, que trata de uma guerra, o Canto Geral de Pablo Neruda, poeta chileno, ganhador do Nobel, que também retrata a resistência do povo latino-americano. Aí tem A Rosa do Povo, um importante livro do grande poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, que foi escrito sob o impacto da Segunda Guerra Mundial. Também temos os poetas revolucionários da África, como Agostinho Neto, Craveirinha, Patraquim, que se envolveram, né, não só com a poesia, mas também com a luta pela libertação do seu povo, assim como o palestino Mahmoud Darwish, entre tantos outros. E também isso que está, essa música de fundo, por exemplo, né, primeiro foi Milton Nascimento, Mercedes Sosa, que são grandes vozes das Américas, junto com Pablo Milanês, o cubano, e Juan Baez, norte-americana, que sempre cantaram também a resistência do povo americano, né? Então, há uma troca. Eu acho que essa luta e os conflitos inspiram os poetas, os escritores, os artistas, né? Os cantores, os pintores. E também essa arte acaba inspirando o povo a lutar, porque vem reproduzido ali a luta de outros povos, a resistência de outros povos, que inspiram a sua resistência, a atual resistência. Isso é muito importante. Então, a arte tem um papel muito importante também nessa questão. O terceiro ponto aqui da entrevista, o Mohamed pede para que eu leia o poema, e foi um poema que eu apresentei em um recital a favor da Palestina, promovido pelo poeta paulista Cláudio Daniel. Então, o poema que eu escrevi é o seguinte: o horror, garras fatais de rapina, perfura balões de sonhos de crianças esquálidas. O horror, língua bífida de ódio e asco, destroça em pleno voo
pipas rotas e pombas lívidas. O horror, feito fogos de artifício, explode em macabra festa, sinagogas e bonecas. O horror, com sua fome milenar, sorve o oco do vazio de generais anencéfalos. O horror, em seu cio insaciável, violenta paredes e corpos, como se dono de todos. O horror, mestre torpe dos destinos, infecta vilas e guetos com seu hálito de morte. O horror, esse monstro de 1000 faces, espalha estrelas do medo por todo o céu de Gaza. Finalmente, mais uma pergunta aqui do Mohamed, que em novembro o Brasil comemora a proclamação da República, que é o fim da monarquia, uma herança de Portugal. E o mundo celebra o Dia da Solidariedade ao povo palestino. Gostaríamos de saber mais sobre a relação histórica entre o povo brasileiro e o seu homônimo palestino, e a visão do cidadão brasileiro da causa palestina. Até pela distância, né, e pelas diferenças de costumes, de religião, nós não temos muito contato com o povo palestino, embora haja no Brasil, aqui em Brasília também, alguns grupos de palestinos que vieram para o Brasil, porque o Brasil se caracteriza por receber pessoas de todas as partes, né, do mundo, de todos os povos, tentar receber bem esses povos. Mas esse vínculo, eu creio que agora que ele está se tornando mais forte, depois de tudo que tem acontecido, né, de conhecermos um pouco mais da história do povo palestino, um pouco mais do Oriente Médio, a gente tem procurado conhecer um pouco mais, porque é uma realidade muito distante da nossa, em todos os sentidos praticamente. Então o povo brasileiro, eu acredito que está agora se voltando mais, está se interessando mais por essa questão palestina e se envolvendo mais e também passando mais essa solidariedade. Tem havido um movimento muito forte, a gente percebe isso, de apoio ao povo palestino pela revolta do que tem acontecido com ele, a forma com que esse conflito está se desenvolvendo. Então, é isso, acho que a causa palestina ganha, infelizmente, né, dessa forma tão triste, mas ela ganha não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo. Acredito que fique mais transparente o que está, os interesses de Israel por trás disso tudo. Então, acho que cai uma máscara de Israel e não vai dar mais para sustentar essa coisa de autodefesa e poder destruir todo um povo, cometer genocídio em nome de um interesse maior, na verdade, de expansão do seu território. Bom, finalizando, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade, mais uma vez, e também deixar uma mensagem ao povo palestino que, embora faltem até palavras para dizermos, né, para tentarmos passar um pouco o nosso apoio, a nossa empatia, mas dizer que é necessário resistir, né? A opressão, ela ocorre, esses ataques todos ocorrem, mas a resistência de um povo de fibra, como o povo palestino, acaba assim vencendo no final. E é o que vai acontecer, porque hoje a maior parte do mundo apoia os palestinos, talvez, né, todo mundo esteja apoiando.
e não vamos, né, abrir mão de dar voz ao povo quando estiver sem voz, esse povo, e vamos sempre fazer o que for possível para que a justiça, né, ocorra e que a paz reine nessa região. Agradecer também e parabenizar a Rádio Cairo, na pessoa do Mohamed El Kamel, por essa iniciativa de apoio, né, à causa palestina. É um trabalho que está envolvendo muitas pessoas no Brasil e acredito que em outros países também. Então, desejar sucesso nessa empreitada e seguir na luta, na resistência. Estamos juntos nessa luta contra a opressão, contra o massacre, contra essa tentativa de genocídio. Muito obrigado a todos. Viva a Palestina e seu povo lutador. Até a nova edição e novas pessoas entrevistadas. Saudações cordiais daqui do Cairo.